Olá pessoal, tudo bem? Eu espero e desejo que todos vocês estejam bem e estou fazendo um vídeo hoje do estado do Paraná. Infelizmente não posso estar presente, então tudo que eu vou relatar hoje aqui para vocês é de forma virtual, mas é uma forma de aproximação, tá bom? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Jason Prestes da Silveira, eu sou doutor em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Paraná e quero contar para vocês um pouco da minha trajetória pessoal e profissional, especialmente o lugar e o espaço que eu ocupo hoje no cenário brasileiro, tá? Então, quero dizer para vocês que sou natural de Tupaciretã, mas morei no interior do município de Quevedos. E toda a minha educação básica, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, foi no município de Quevedos. A minha educação básica, o ensino fundamental 1 e 2, foi na escola Cepete Araju e o ensino médio, mais especificamente, foi na escola Dom Pedro. Então, o que eu vou relatar hoje da minha experiência de vida morando no município de Quevedos é basicamente algumas lembranças que eu tenho que provavelmente são lembranças muito importantes para a minha constituição hoje como pessoa humana, como pesquisador, como professor, e que talvez possa nortear alguns sonhos de vocês e que talvez possa também servir de motivação e exemplo, tá bom? Então, como eu estava relatando, morei no interior do município de Quevedos, na localidade de Santa Luzia, e na época, se não me falha a memória, mais ou menos anos 2000 até 2010, 2011, que foi o período que eu estudei, foram momentos muito simples da minha vida, da vida da minha família, momentos difíceis. A mãe foi separada do pai, meu pai biológico, e além de morar no interior, né, no campo, a mãe tinha 4 filhos. Nós são 2 irmãs gêmeas, uma irmã do meio e eu sou mais novo, né? Então, 4 filhos e mãe solteira residindo no campo, sem luz elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico, né? O banheiro dentro de casa, enfim, que eu não tenho vergonha de falar. Acho que foram propulsores para que hoje eu estou ocupando o local que eu ocupo, o espaço e o reconhecimento, tá? Então, como eu estava falando, foram momentos muito difíceis, né? Imagine não ter luz elétrica, a internet não existia na época, né? Existia, no caso, nas cidades, mas no campo não tinha internet. O sinal de celular era muito vago. Nós tínhamos um aparelho de celular que lá de vez em quando recebíamos ligação, daí às vezes não tinha crédito, não tinha bateria, então foram momentos muito simples e que com certeza são marcantes na minha vida. Recordo e trago para vocês que nós acordávamos 5h30 da manhã, 6h15 passava o transporte. Em dias chuvosos não tinha como o transporte acessar o local que nós morávamos, então a gente não ia na escola. Tínhamos o interesse, tínhamos vontade, e quando íamos com muita chuva, né, a gente ia todos, né, eu e minhas irmãs íamos molhado para a escola, porque não tínhamos guarda-chuva, porque imagina, mãe solteira, a gente não tinha muitas condições financeiras, então não tinha como comprar guarda-chuva para todos. Então íamos com os pés molhados, roupa molhada, roupas nós ganhávamos dos outros, porque não tínhamos condições. E esse relato que eu estou fazendo são de 14 anos, mais ou menos, se passaram 14 anos. Então é um período não tão distante, se a gente for ver em termos de crescimento, avanço. E mesmo assim, sempre esteve no meu horizonte que estudar era o caminho melhor para mudar de vida, porque aquelas condições, tanto condições, quando eu digo condições familiares, né, não ter luz elétrica, não ter água encanada, era um cenário que eu não queria, em hipótese alguma, para minha vida, mas também trabalhar no campo, né, atrás de uma plantadeira, de um trator, de uma colheitadeira, também era algo que não estava nos meus sonhos. Nunca quis. Então, quando eu finalizei o ensino médio, por exemplo, terminei em dezembro, eu não recordo a data, fui orador da turma naquela época, e quando eu finalizei o ensino médio, no outro dia eu ia começar a trabalhar
numa granja. Não vou citar nomes por questões éticas, talvez alguém possa conhecer. Então, eu ia trabalhar nessa granja X, mas eu disse pra mim mesmo que eu não queria, tá? Eu não queria isso porque nunca gostei, né? Sempre fui muito magro, então não tinha força de carregar saco de azevém, saco de soja, milho, trigo, enfim. Então eu não queria. Então, recordo quando eu finalizei o ensino médio, no outro dia, simplesmente cheguei pra mãe e disse: ó, mãe, estou indo embora. Então, fui embora, fui pra Tupaciretã, fui morar com uma irmã. E quando eu fui pra cidade de Tupaciretã, que para mim, saindo do interior, Tupaciretã era o centro do mundo, era o centro do universo, era a melhor cidade, tinha tudo que eu precisava, tinha mercado, tinha pessoas todo dia, né, na rua. Então, pra mim era um cenário maravilhoso. Imagine, a gente tinha um vizinho próximo que dava quase 1 quilômetro, 2. Então, ir para uma cidade era um momento de possibilidades para mim, já que eu não aceitava aquele estilo de vida, né, aquela simplicidade, pobreza, vou usar esse termo, pobreza, né? Então eu não aceitava isso. E quero destacar para vocês que no ensino médio, quando eu estava no primeiro ano, nós fomos ter luz elétrica e água encanada, né? E quando eu estava no terceiro ano, a gente foi ter banheiro dentro de casa. Então vejam, a gente não tinha saneamento básico, né? Então cheguei na cidade de Tupaciretã, comecei a trabalhar na prefeitura como estagiário. Na época era um valor muito baixo, acho que, se não me falha a memória, era R$ 310. Mas para mim era uma possibilidade de mudança, estava começando minha vida, estava com 16 anos, 17 mais ou menos, então eu estava super contente. Daí comecei a trabalhar na prefeitura e comecei a fazer técnico em enfermagem em Santa Maria. E o valor que eu recebia desses 310, não sei como, mas dava para pagar o curso técnico em enfermagem e eu comecei a estudar. Então, antes de finalizar o curso técnico em enfermagem, que foi em 2 anos isso, eu prestei o vestibular, foi no ano de 2013, o vestibular para a turma de 2014 no Instituto Federal Farroupilha, da cidade de Júlio de Castilhos. O famoso IFE, hoje o nome é IFAR, né, a abreviatura. Então, prestei vestibular para o curso de Ciências Biológicas e estudei em casa, não tinha como pagar um cursinho para vestibular ou algo parecido, porque eu pagava na época o técnico em enfermagem. Então, prestei o vestibular e, para surpresa, eram 35 questões, eu acertei 29 na época e fui aprovado em primeiro lugar no curso de Ciências Biológicas. Então, a partir de 2014, né, 10 anos atrás, a minha vida ela começou a se transformar num sentido de 360 graus. Tá? E isso pelo contexto, pelo cenário da educação, né? Educação no sentido de transformar vidas, mas também a educação no sentido formal, no sentido de educação pública, gratuita e de qualidade. Então, ingressei no Instituto Federal Farroupilha, já comecei a fazer parte de projetos e neste interim eu já comecei a receber valores que eram superiores ao valor que eu trabalhava de estagiário na prefeitura de Tupaciretã. Então, comecei a mudar de vida, comecei a participar de projetos, né, ensino, pesquisa, extensão, muito simples para o período que eu estava, né, graduação, mas que começou a mudar minha vida. E recordo que em 2015 tinha um congresso em São Paulo, na Unicamp, né, na Universidade de Campinas, e eu mandei um trabalho de pesquisa, muito simples o trabalho, e o trabalho foi aprovado, que é no CAEB, Congresso Aberto a Estudantes de Biologia. É um congresso de âmbito e reconhecimento nacional, então todo mundo, né, os estudantes de diferentes partes e regiões do Brasil poderiam participar, e o meu trabalho foi aceito e eu fui então para São Paulo, tendo a minha primeira experiência dentro de um avião, que foi muito, assim, desastroso. Eu recordo que eu não sabia fazer check-in, né, que a gente faz check-in antes de viajar, né, que é basicamente você ter a tua passagem antes de chegar no aeroporto, né, para quem não sabe o que é check-in. Então, como eu não sabia fazer online, então eu fui para o aeroporto e tinha os últimos assentos do avião, era lá na cauda, lá no calabouço do avião.
Então, quando o avião subiu, ficou muito inclinado. Eu recordo que eu quase passei mal, né? E também recordo que quando teve o serviço de bordo do avião, eu não aceitei, porque eu achei que tinha que pagar, né, os doces, enfim, o refrigerante que estava sendo servido. Então vejam, era uma ignorância no sentido de ignorar porque eu não sabia, mas também era um aprendizado ao mesmo tempo, porque eu estava saindo da minha zona de conforto, estava saindo de Tupanciretã, saindo de Júlio de Castilhos, que era o local que eu estudava, e indo para São Paulo, né, acessando um outro estado via aérea, que eu nunca tinha andado de avião, né? Então, imagine toda a felicidade para mim. Então, foi minha primeira apresentação de trabalho, um evento grande, e foi desastroso, porque ridicularizaram o trabalho, falaram que o trabalho era péssimo, que eu não sabia apresentar, foi horrível. Mas, apesar de todas as críticas, e quando eu uso o termo críticas é no sentido de construção mesmo, né, de eu rever o que eu estava fazendo de errado, de eu aceitar isso, que olha, eu posso melhorar, posso ir para um cenário melhor, apesar da linguagem utilizada, né, que nossa, teu trabalho tá horrível, falaram para mim. Então, voltei super contente, né, com uma bagagem enorme, bagagem no sentido de viajar, no sentido de conhecimento, de conhecer novas pessoas, e isso com certeza foi muito gratificante para mim. Em 2017, antes de finalizar a graduação, né, o curso de Ciências Biológicas, antes de me formar, eu comecei a perceber que eu tinha o desejo de fazer mestrado, né, que mestrado a gente chama de pós-graduação stricto sensu, que é para você ter o título de mestre. Então eu prestei seleção para 2 programas de mestrado, um no Pará, em agriculturas amazônicas, e outro na Universidade de Cruz Alta. Ambos eu fui aprovado. No entanto, na Universidade de Cruz Alta, no programa de pós-graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, eu fui aprovado em primeiro lugar. De todos os candidatos, de toda a seleção, eu fiquei aprovado em primeiro. E tinha uma bolsa de pesquisa para dedicação exclusiva, que o valor, na época, para 20 horas, né, para meio turno, era R$ 1.500. Isso em 2017, eu fiz a seleção em 2017 para a turma de 2018. Então, não teria porquê eu ir para o estado do Pará, né, na ponta do Brasil, sendo que o valor que eu ia receber lá era o mesmo valor que eu ia receber na cidade de Cruz Alta, na Universidade de Cruz Alta. Então, para mim foi maravilhoso, né, já tinha um valor maior para 20 horas, meio turno, receber R$ 1.500, era um cenário maravilhoso. Então, de 2018 até 2020, eu estudei na Universidade de Cruz Alta, fazendo mestrado, e me tornei mestre dia 27 de fevereiro de 2020. No entanto, antes de finalizar o mestrado, em 2019, em outubro de 2019, abriu seleção já para os programas de doutorado, para a turma de 2020, no cenário brasileiro, né? Então, vários programas de pós-graduação abrem a seleção aproximadamente em outubro para os estudantes entrarem, então, no próximo ano. Então, eu fiz seleção em 2 programas de doutorado, um na Universidade do Vale dos Sinos, na Unicinos em São Leopoldo, e o outro, que era um sonho, mas era um sonho tão distante, né? Eu achava que eu não tinha condições de entrar numa universidade pública chamada Universidade Federal do Paraná, mais especificamente com o professor doutor Leonir Lorenzetti, que ele é um dos maiores pesquisadores no cenário brasileiro e internacional voltado à educação em ciências, mais especificamente educação ambiental. Ele é referência. Então, quando a gente fala em educação ambiental, em educação em ciência, Leonir Lorenzetti, né, esse meu orientador, ele é referência. A gente menciona ele é muito influente neste cenário de pesquisa. Então, fui fazer a seleção nessas 2 instituições. Na Unicinos eu fiquei em 7º lugar, aprovado. E na Universidade Federal do Paraná eu fui aprovado em 1º lugar. Na época havia mais de 100 candidatos. Era muita gente de todas as partes do Brasil querendo fazer o doutorado com o Leonir. Mas eu fui aprovado, e além de ser aprovado no programa, eu fui aprovado em 1º lugar no programa de pós-graduação em Educação em Ciências em Matemática, que é o programa que fez com que eu me tornasse doutor. Então, de 2020 até 2024, agora, dia 28 de fevereiro, eu era doutorando, ou seja, aluno de doutorado. Para quem não sabe o que é o mestrado e o doutorado, tanto o mestrado quanto o doutorado, eles visam a formação
de pesquisadores, né? Professores para dar aula em universidades. Então, quando a gente faz o mestrado, se torna mestre, né? Recebe o título de mestre. E quem faz doutorado recebe o título de doutor, que é o título máximo que a academia pode fornecer a um sujeito, né? Então, é a titulação máxima que existe, inclusive no âmbito internacional, é você ser doutor. E fora do Brasil, quem é doutor é chamado de PhD. Tá? Então, eu, Jason, doutor no Brasil, se eu for para fora do Brasil, eles vão me chamar de PhD, porque inverte o título, né? Ele coloca o PhD no sentido que você fez uma pós-graduação em nível de doutorado, para vocês entenderem. Então, durante todo o doutorado, me dediquei muito à pesquisa científica e hoje a minha tese de doutorado, né, que é o trabalho final que você desenvolve, tem 356 páginas, já está disponível no site da Universidade Federal do Paraná, e eu propus 8 indicadores de educação ambiental crítica, né, que a educação ambiental crítica é uma nova vertente que surgiu e eu propus 8 indicadores. Então, em contexto global, não existe ninguém que propôs 8 indicadores de educação ambiental crítica, a não ser, exceto, o Jason Prestes da Silveira, que sou eu. Então, eu sou o único que propôs indicadores, é meu, é autoral, e isso me conferiu o grau, o título de doutor na área, né? Então, mas durante todas essas vivências no doutorado, gente, quero contar para vocês que foi uma transformação de vida, né? Eu já vinha tendo essa transformação toda desde a graduação, mas o doutorado em si, ele fez com que eu conhecesse novas pessoas, me tornasse especialista na área e começasse a ser reconhecido. Por exemplo, ontem, quando eu recebi mensagem da professora Márcia, ontem, quando eu digo na quarta-feira, eu estava retornando de Minas Gerais para Curitiba, né? Eu estava na cidade de Itajubá, juntamente com um coletivo de pesquisadores brasileiros, que é o do projeto EARTE, Estado da Arte da Pesquisa em Educação Ambiental. E eu, juntamente com outros pesquisadores, estávamos pesquisando, debatendo juntos na Universidade Federal de Itajubá, na cidade de Itajubá, estado de Minas Gerais, algumas questões envolvendo a educação ambiental no cenário brasileiro e também no cenário internacional. Vejam, são influências, são movimentos e são construções que fazem com que hoje eu digo que aquele sujeito que saiu de Quevedos está ocupando novos espaços e novos reconhecimentos. Mas também quero destacar para vocês que no ano passado, em outubro, abriu seleção em âmbito nacional para fazer pós-doutorado júnior. O que é isso? É quando você é doutor muito cedo e o Ministério da Educação ele fornece fomento, né? Ou seja, paga para que esses doutores se tornem mais especialistas ainda em suas áreas. Então, a gente recebe fomento, dinheiro, né? Para trabalhar e fazer pesquisas. Então, participei da seleção em outubro. Teve um total de 5.160 doutores competindo. 5.160. E para a área de educação, tinha apenas 39 vagas. Dessas 39 vagas, eu fiquei em 10º lugar. Então, eu fui aprovado. Hoje eu faço pós-doutorado júnior, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. E estou na Universidade Federal do Paraná como aluno, né, como estudante, como pesquisador de pós-doutorado, né? Então, hoje eu faço meu pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná para, digamos assim, fixar o título de doutor, ter mais reconhecimento, mais prestígio e ser referência, se envolver com a pesquisa científica e poder formar também novos mestres e doutores. Para que vocês compreendam, hoje eu oriento 2 alunos de mestrado na Universidade Federal do Paraná que vão se tornar mestres. E também tenho muitas publicações, né, muitos artigos em revistas científicas, livro escrito, capítulos de livro, para sinalizar todo esse reconhecimento, essa construção de conhecimento que acabei tendo. Mas o vídeo, para não ficar muito extenso, já tem 19 minutos, eu quero tentar
finalizar resumindo que toda essa trajetória que eu contei para vocês, ela vem de um momento de muita pobreza mesmo, né? A gente foi muito pobre, eu e minha família, mas eu não aceitei isso para minha vida, em hipótese alguma, e eu quis desbravar o mundo. Sempre sonhei em andar de avião, ocupar novos espaços. Hoje são momentos que já fazem parte, por exemplo, da minha vida, né? Quase todos os meses eu viajo de avião, quase todos os meses eu estou em um estado diferente do Brasil. Moro em Curitiba, que é uma das cidades modelo no cenário brasileiro, né? Uma das melhores cidades a se viver, a se morar. Tive o privilégio de estar com a Márcia aqui em Curitiba. Convidei ela de forma muito pessoal, de forma intencional, para que ela estivesse aqui. Ela veio, foram momentos muito interessantes, muito gratificantes, de muitas lembranças, muitos risos. Eu e a Márcia, a gente sabe os nossos segredos, né, que a gente contou, lembranças, e com certeza, para mim, são momentos maravilhosos e que fazem com que eu reflita toda essa minha trajetória, todo esse percurso para a constituição do Jason doutor, mas também para a constituição do Jason cidadão, cidadão que não aceitou aquela vida simples. E simples, quando eu digo, não é apenas simplicidade financeira, mas é a simplicidade de que muitas vezes eu e minha família, nós nos sentíamos excluídos, com vergonha, com medo de ganhar dos outros. A gente era muito excluído da sociedade, né? A gente não tinha roupas boas, não tínhamos na época televisão em casa, luz elétrica, água encanada, então a gente tinha vergonha disso. Hoje eu vejo que isso fez parte porque estava se constituindo, né? Questão, por exemplo, Luz para Todos, esses programas, né, de políticas públicas estavam se constituindo na época. Hoje isso existe, mas todos nós temos as nossas diversidades. Nosso pai, nossa mãe, às vezes dedica uma parte financeira para comprar um carro, ou dedica a parte financeira para a comida de dentro de casa, para pagar as contas. Então isso faz parte, isso não tem como a gente fugir. Mas o que eu quero dizer é que vocês, enquanto estudantes, independente do nível que vocês estão, se vocês estão no 7º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, independente, quero destacar para vocês que se vocês têm algum sonho, se vocês têm alguma meta, eu quero me tornar isso, eu quero me tornar aquilo, corram atrás. Vocês podem, se vocês colocarem isso como meta, e tenho dúvidas, não sei qual caminho seguir, pergunte para as pessoas que já alcançaram esses espaços. Né? Os professores, por exemplo, eles sempre sinalizam os caminhos. Abriu o edital para vocês participarem do processo seletivo do IFE, para o FSM, para a URGS. Vão, gente, façam. Tem como vocês se manterem dentro das universidades. Existem projetos de ensinos que dão fomento. Hoje, por exemplo, a bolsa PIBID, que é uma bolsa de ensino dentro das universidades, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, para quem está fazendo licenciatura. Essa bolsa para trabalhar 8 horas, ou seja, um dia inteiro, ou 2 tardes, ou uma manhã e outra tarde, enfim, isso está no valor de R$800. Vejam, para trabalhar 8 horas semanais está R$800. Então tem como se manter, tem auxílio estudantil, tem auxílio moradia, auxílio deslocamento, tem auxílio para ir em congressos, para ir nos eventos. Então vejam, tem uma multiplicidade, uma pluralidade de possibilidades. Então quem deseja estar lá, né, estar no meio, fazer a diferença, sair da sua zona de conforto, é possível. E eu não estou dizendo aqui que os sonhos de vocês, por exemplo, eu quero morar no campo, quero trabalhar, não seja errado. Não, se vocês sonham e almejam com isso, façam isso. Mas se vocês almejam estar lá no sucesso, no sentido, por exemplo, acadêmico, no sentido de reconhecimento, vocês podem. Eu sempre falo, né? A minha irmã, a Adriele, ela fez o EJA aí no município de Quevedos, né? Na cidade de Quevedos, na Escola Dom Pedro. Eu dei todos os caminhos para ela, ela fez graduação, ela fez mestrado e hoje a Adriele faz doutorado em Santa Maria. Vai ser a segunda da família a ter o título de doutor, né? Então a Adriele vai ser doutora Adriele daqui 3 anos. Então vejam, quando vocês têm essas possibilidades de pessoas que indicam os caminhos, vocês podem, tá? Então
finalizando, extrapolei o tempo, era 10 minutos, já foi para 24, mas é uma forma muito breve de contar todos os caminhos da minha vida. Eu espero, desejo que vocês fiquem bem. Se alguém precisar de algum contato, pode me seguir nas redes sociais, tem Instagram, hoje em dia, Facebook. Mandem solicitação lá que eu posso seguir, posso mostrar algumas possibilidades para vocês, se vocês tiverem dúvida. E se vocês quiserem também, talvez, se tornar referência, se tornar influente no mundo acadêmico, né? Fica aí o meu sincero agradecimento do convite da professora Márcia e fico sempre à disposição da Escola Dom Pedro, das escolas do município de Quevedos, da Secretaria de Educação de Quevedos, enfim, tá bom? Imenso abraço a todos vocês, fiquem bem e qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Abração a todos.